Nós estamos chegando na última exposição do livro de Josué. E eu termino essa exposição com a despedida de um amigo. Depois de 1 ano e 3 meses falando com Josué, lendo o texto, explicando o texto, ouvindo sermões sobre o texto, eu ouvi o reverendo Paulo pregar nessa igreja, eu estudei livros, e eu e o Paulo lemos livros. Depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos isso, o último sermão de Josué é sempre um ato de despedida. Meu coração fica cheio de alegria. Todos os livros que eu termino, é como se eu me despedisse de um amigo, dizendo muito obrigado pela jornada que você me permitiu caminhar ao seu lado nesse 1 ano e 4 meses. Ditas essas coisas, nós só entraremos em João em junho, porque decidimos fazer nesse mês de maio uma série de mensagens sobre a família, entendendo que o mês de maio é o mês da família da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você ouvirá sermões sobre casamento, ouvirá sermões sobre filhos, ouvirá sermões sobre família, ouvirá sermões sobre a realidade da viuvez, a realidade do divórcio, e essas coisas todas expostas a partir da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nunca você verá nessa igreja um sermão temático. Alguém certa vez disse uma coisa do tipo: o sermão temático deve ser pregado uma vez só na vida, e da próxima vez nós devemos nos arrepender de ter feito isso. Então os sermões serão sempre expositivos através do texto bíblico, expondo versículo a versículo. Terceira coisa, assistamos pela última vez o vídeo introdutório de Josué, como um ato litúrgico, como um ato de introdução e também como um ato de despedida a esse nosso grande amigo que hoje termina de falar conosco. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o rio Jordão e entrou na terra prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à santa promessa, a conquista da tão esperada terra prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 29 ao versículo de número 33. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor, é com muita alegria
que nós encerramos essa exposição do livro de Josué. Foi uma caminhada árdua, em que, junto com o teu povo, entramos na terra prometida. Vimos os sucessos e os fracassos do povo de Deus e nos enxergamos em cada um deles. Fomos guiados pela liderança do Senhor por intermédio da vida do teu servo Josué. E ao chegarmos aqui, nos enchemos de alegria, porque fomos guiados pelo teu Espírito. E apesar do tom de despedida do último sermão em Josué, sabemos que as palavras do velho líder continuam ecoando na Escritura, e basta a cada um de nós uma breve visitação para lembrarmos de tudo e de todas as coisas como elas se sucederam. Mas o mais extraordinário é que Josué está morto, mas o Espírito Santo de Deus vivo está. E todas as verdades advindas desse texto certamente serão lembradas no dia da precisão. Pois o Senhor Jesus, ao nos enviar o seu Espírito, disse claramente que as palavras contidas, que as mensagens advindas do livro, viriam aos nossos lábios e estariam no nosso coração em cada momento de necessidade. Obrigado por permitir que a Igreja Presbiteriana Vinde, na figura dos seus pastores e do seu conselho, priorizasse a pregação expositiva verso a verso. E nós rogamos que, se o Senhor não voltar, que o Senhor permita que essa igreja ouça todo o conselho de Deus, livro após livro, com o triplo propósito de te adorar, de nos parecermos contigo e de pregarmos o evangelho da salvação a toda criatura. Fazer isso em nós e por nós é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. No sermão de domingo passado, Josué reuniu o povo e fez a renovação do pacto. Essa renovação do pacto era a continuidade do povo ao Deus do povo, ou, em outras palavras, era o compromisso do povo de continuar andando com Deus. E não foi à toa que a renovação da aliança foi feita junto a uma pedra, junto a uma árvore, junto a um local, junto a um livro. Josué chamou por testemunha a pedra. Pedra esta que os edificadores haveriam de rejeitar alguns séculos à frente. Mas a pedra do testemunho estava ali. Josué trouxe o carvalho eterno como sombreiro daquele dia. Carvalho cujas raízes penetram a terra, cujo tronco é inamovível, é inabalável, estava ali como um testemunho perpétuo, tipificando o carvalho de justiça. O livro da lei, contendo toda a lei do Senhor, estava ali aberto. O livro do testemunho, o verbo de Deus, o verbo pré-encarnado, estava ali. E por fim, a cidade santa, Siquém, o local sagrado, o local de culto, tudo isso juntado por Josué, a fim de que o povo dissesse: amém, amém, nós serviremos ao Senhor. Tivemos a oportunidade de, naquela ocasião, na semana passada, renovarmos os laços com Deus, renovarmos a aliança com Deus, renovarmos o pacto com Deus, pois no domingo passado estávamos diante da pedra
do carvalho, do livro e da igreja. Pois bem, terminada a aliança, o editor do livro de Josué nos conta a respeito da morte de Josué. O livro foi escrito por Josué, mas no finalzinho Josué está morto. Como é que ele poderia escrever? A teologia vai chamar esse autor desconhecido de deuteronomista, aquele que vai trazer os últimos detalhes do texto. E o autor desses últimos versículos trará para nós o necrológio de Josué. E eu pergunto a você, você sabe o que é um necrológio? Já ouviu falar dessa palavra? Um necrológio. Bom, um necrológio, ele é um texto que geralmente é elogioso, em que conta-se sobre a vida das pessoas depois de elas terem morrido. É um elogio fúnebre. Ele é semelhante ao epitáfio. Mas o necrológio ele é maior. Aquelas pessoas que vieram do interior, e talvez você tenha vindo do interior, você deve se lembrar que uma vez por semana a rádio da cidade fazia o necrológio. Então era alguma coisa assim, a rádio da cidade tal vem por meio deste comunicado anunciar a morte do senhor José Severino Bezerra da Silva. Ele era natural da cidade de tal, foi casado com fulano de tal, teve os filhos fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, conhecido na cidade porque era vendedor de tal coisa, fez um trabalho nessa cidade durante tantos anos. O necrológio é esse elogio fúnebre. Com o crescimento do jornal, ele passou a ser visto no jornal. E nesse mês de maio, em que se traz à memória os 30 anos da morte de Ayrton Senna, você poderia fazer uma pesquisa e ler o necrológio da morte de Ayrton Senna. Os textos que o jornal trouxe no dia da confirmação da sua morte ou no dia seguinte. Aqui nós temos exatamente o necrológio de Josué. E para que você tenha um tema da exposição desta manhã, a gente pode pensar na ausência do necrológio, ou melhor, um necrológio que jamais será escrito. Grava aí, um necrológio que jamais será escrito. Como é que esse necrológio, que esse elogio fúnebre, que esse relato de Josué, depois do falecimento dele, começa? Bom, ele começa dizendo exatamente que Josué faleceu. Versículo de número 29 diz, depois dessas coisas. Bom, que coisas foram essas? Depois de Josué ter feito o pacto, depois de Josué ter subido até a sua cidade, depois de Josué ter conquistado a terra prometida, depois de Josué ter descansado das suas batalhas, depois que tudo isso aconteceu, depois destas coisas, diz o texto que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos, Eu estava aqui na minha mente que a idade máxima estabelecida por Deus para a morte ou para a vida de um ser humano é 120 anos. Josué morreu com 110. Então perceba algumas coisas a respeito desse necrológio. A primeira coisa é que Josué morreu em tenra velhice. Ele morreu velho. Ele morreu descansando na sua terra prometida, na terra da sua herança. E em segundo lugar, Josué morreu em titulação honrosa. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo de número 29 diz o título de Josué: Josué, filho de Num, servo do Senhor. O mais importante aqui nessa titulação é quem recebeu esse título antes de Josué.
E eu gostaria de te convidar a voltar lá em Josué, capítulo 1, versículo 1. E vai fazer todo sentido a gente fazer essa ligação. Josué 1:1. E depois nós voltamos para Josué 24:29. Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Olha a titulação que Josué recebeu na sua morte. Ele recebeu o título de servo do Senhor, recebeu esse título de Moisés. No início da jornada, Josué era o servidor de Moisés. No término da jornada, Josué é o servo do Senhor. E aqui nós já temos que parar e pensar em algumas coisas a respeito desse texto e a respeito da nossa vida. A primeira coisa que nós podemos pensar é que o mais importante na hora da morte é certamente como nós vivemos. E isso não é uma tolice, nem mesmo uma redundância. Dizer essas coisas não é algo do tipo, pastor, eu já sei disso. Eu sei que você sabe. Mas é sempre necessário enfatizar que tanto a sua morte, como a sua lápide, como o seu epitáfio, como o seu necrológio, só serão escritos de forma elogiosa de acordo com a vida que você viveu. E acrescento, a vida eterna com Deus só lhe será entregue dependendo do jeito que você viveu, a quem você serviu e como você o serviu. O lugar mais alto que um crente pode chegar é na posição de servo. E viver como servo do Senhor trará a nós uma lápide com uma menção honrosa. Eis aqui o servo do Senhor. Somente somente em acordo com Deus e o seu serviço é que teremos um necrológio. Somente teremos a vida eterna se em vida, em carne, aqui e agora, servirmos ao Senhor. Então começa o texto dizendo que Josué faleceu em tenra velhice e como servo do Senhor. Então vai começar agora o relato do sepultamento de Josué. Olha comigo o versículo de número 30. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gaás. Algumas coisas aqui são vistas nas entrelinhas do texto. A primeira é que Josué foi sepultado no descanso das guerras. Olha que coisa incrível, esta menção do descanso das guerras. Os heróis da antiguidade lutavam para morrerem em batalha. Não havia nada mais honroso para os heróis da antiguidade que era morrer no campo de batalha, morrer com a espada nas mãos, morrer em meio ao sangue, em meio à morte, em meio à destruição. Mas a honra de Josué nunca esteve em morrer no campo de batalha. Pelo contrário, a honra de Josué estava em descansar na terra prometida. E como ele foi sepultado em descanso de guerras. E essa é uma grande verdade para todos nós crentes do Senhor, ao sermos sepultados, seremos sepultados descansando das nossas guerras. Nenhum crente levará as suas guerras adiante, nenhum crente levará as suas guerras para a tumba, nenhum crente levará as suas guerras para o sepulcro. A promessa do Senhor é que nós morreremos em paz na presença do Senhor. Josué morreu em paz.
morreu na terra prometida. Versículo de número 30, sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, território de Efraim, para o norte do monte Gaás. Ele experimentou a terra prometida, morreu na terra que fora dada aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Morreu na herança do Senhor, morreu no território de Israel. E em terceiro lugar, morreu na própria herança, sepultaram-no na sua própria herança. Perceba que Josué, ao falecer, falece em tenra velhice, falece em honrarias. Ao ser sepultado, é sepultado em descanso, é sepultado na terra prometida, é sepultado na terra da sua própria herança. E qual foi o legado que Josué deixou? Nesse necrológio, nós estamos falando do necrológio. Faleceu hoje, lá no território de Israel, Josué com a idade de 110 anos. Nós estamos contando o necrológio dele. Qual foi o legado que Josué deixou? Bom, o primeiro legado está aqui no versículo de número 31, que é o legado que ele deixou para o povo. Olha comigo o versículo de número 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Que texto incrível, que texto maravilhoso. Josué não só recebeu o título de servo do Senhor, mas ele entregou esse título de servo do Senhor aos seus companheiros, ou melhor, ao povo de Deus. Josué foi capaz de servir a Deus de tal maneira que os passos de Josué foram entregues aos passos do povo. A jornada de Josué foi tão contundente, a jornada de Josué foi tão espetacular, que ele passou de servo do Senhor, passou o título de servo do Senhor e entregou esse título a todos os demais. Em outras palavras, Josué entregou a sua nobre titulação a todos os seus descendentes, a todos os seus conterrâneos, a todos os seus contemporâneos. Imagina que incrível, no dia da sua morte, alguém escrever: morre hoje um crente no Senhor. Contudo, a sua fé passou para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos e para todos os seus amigos. Não só morre um servo do Senhor, mas deixa esse servo do Senhor o título de servos dos senhores a outros milhares e milhares que viveram junto dele. Qual é o primeiro legado? Ele transferiu a titulação de servo para todo o povo. Segundo legado, ele influenciou os líderes de sua época de tal maneira, de tal forma, que todos os líderes do povo não sentiam inveja de Josué, não sentiam raiva de Josué, não tinham o desejo de ocupar o lugar de Josué, pelo contrário, eram imitadores de Josué. Olha o versículo de número 31 comigo, nós vamos ler o versículo todo, mas nós vamos levá-lo até o final, para você entender o que eu estou querendo dizer com os líderes. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e serviu, pois, Israel ao Senhor a todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os líderes jamais quiseram o lugar de Josué. Josué morreu. Mas aqueles homens que tinham visto as obras, aqueles homens que tinham experimentado a glória de Deus, e a glória de Deus foi experimentada na terra prometida em milhares de episódios. A queda de Jericó, a conquista das batalhas com 4 reis contra 5 reis, uma pequena tropa de assalto desbarataram um exército com carros e cavaleiros. As vitórias foram tamanhas, a glória de Deus foi tamanha. Deus veio visitar o povo tantas e tantas vezes por intermédio de Josué, e Josué teve uma liderança tão servil, tão escrava do Senhor,
que essa liderança foi imitada, ela não foi desejada, ela não foi de forma obstinada, não quiseram o lugar de Josué. Ninguém quis tomar o trono de Josué, porque sabiam que Josué foi um servo do Senhor, e o legado dele não era só transformar todo o povo em servo do Senhor, mas era também transformar os líderes de Israel em servo do Senhor. Qual foi o legado de Josué? O legado de Josué não foi só com o povo, o legado não foi só com a liderança, o legado de Josué foi para com os mortos. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que não existe nada mais honroso para um crente do que honrar o testemunho dos mortos. Você não só honra o testemunho dos vivos, você honra o testemunho dos mortos. Como assim, pastor, eu honro o testemunho dos mortos? Ora, nós temos diante de nós Paulo, Pedro, João, Silas, Timóteo. Eles estão aqui para que nós conversemos com eles? É claro que não. Eles estão no céu. Nós podemos acessá-los no céu? Claro que não. Nós não temos acesso a ninguém no céu, a não ser ao Pai por meio de Cristo Jesus. Mas como então eu posso honrá-los? Mantendo a memória deles viva e seguindo os passos de cada um deles. Não se esqueçam que há uma nuvem de testemunhas sobre nós, e que nós somos a próxima geração. O cristianismo é uma corrida não de 100 metros, ela é uma longa maratona, mas uma maratona em que nós corremos entregando o bastão para as próximas gerações. Nós corremos a nossa parte, pegando o bastão dos antepassados, vamos até o final da nossa vida e entregamos o bastão para as novas gerações. E por que eu estou dizendo que Josué honrou os mortos? Olha comigo o versículo de número 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Pensa nisso. Josué está velho, cumpriu a sua batalha, está em descanso, mas ele não pode se furtar de honrar as antigas gerações, de honrar as antigas promessas. Era necessário dar descanso para os ossos de José. É claro que José já estava com Deus há muito tempo. Quando um crente morre, os olhos dele se abrem imediatamente na presença do Senhor. Mas havia uma promessa de Deus feita a José, de que os ossos de José seriam enterrados na terra prometida. Josué então não deixou como legado apenas servir ao povo, não deixou como legado apenas a força dos líderes, ele deixou como legado a honra dos mortos. E aqui, é claro que isso nos afeta. Se seu pai e sua mãe eram crentes e já morreram, a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida é honrar o seu pai e sua mãe, mantendo a fé, mantendo a memória, mantendo as promessas de Deus na vida deles e as suas feitas para eles, servindo ao Senhor até o final da sua vida. E se os seus antepassados estão vivos ainda e são crentes, não existe forma melhor de você honrá-los do que em vida. Sirva ao Deus dos vossos pais, sirva ao Deus dos vossos antepassados e sirva cumprindo essas promessas, custe o que custar, haja o que houver. O legado de Josué foi para com o povo, para com os líderes e para com os mortos. Mas Josué tinha um último legado aqui nesse necrológio. Josué não fez nada sozinho. Josué tinha absoluta certeza de que ele não era uma ilha, de que ele não era alguém como tido como inigualável. Josué precisava de ajuda e ele teve um fiel companheiro, um aliado durante a vida toda. E esse aliado, é claro, que teria que ser mencionado no necrológio de Josué. É assim o necrológio de um ser dos nossos dias. No dia que eu morrer, e se eu partir antes da minha esposa, certamente no meu necrológio estará lá: Daniel fez o que fez, porque teve ao seu lado
sua esposa e filhos durante toda a sua vida. Não é possível separar, nem na morte, aqueles que foram os companheiros de uma jornada inteira. E aqui, versículo de número 33, Eleazar é trazido à cena. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, o qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. A honra foi dividida com o povo, a honra foi dividida com os anciãos, a honra foi entregue aos antepassados, a honra foi partilhada com Eleazar, filho de Arão. Eis aqui o necrológio de Josué, eis aqui os elogios fúnebres. Mas nos perguntamos, será que o necrológio só traz informações sobre Josué? E eu tenho que te dizer que não. Esse necrológio ele é muito maior do que meramente meia dúzia de palavras sobre o grande líder de Israel que conquistou a terra prometida. Aqui nós temos um relato entre as linhas do próprio Senhor Deus. Porque todo o livro de Josué, toda a vida de Josué, mostra para nós que Josué viveu debaixo das promessas do Senhor. A terra prometida não foi conquistada por Josué, a terra prometida foi conquistada por Deus. Josué não fez o que fez porque era o homem mais espetacular de toda a terra. Josué fez o que fez porque seguiu o conselho do Senhor. Volte lá comigo, em Josué capítulo 1, versículo de número 6. Ou versículo de número 7 e 8, talvez aqui sejam os textos que eu quero lembrar. Deus disse a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo a lei. Não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. A fidelidade ao Senhor e à lei do Senhor te fará bem-sucedido. Não cesse de falar do livro dessa lei, medita no livro da lei dia e noite. Tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito na lei, e então, somente então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso de Josué estava na fidelidade do Senhor. E Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel ao seu pacto. Abraão, Isaque e Jacó, todos os filhos de Jacó, tinham que ter aquela promessa cumprida. E aprouve a Josué cumprir a promessa de tal maneira que os ossos de José foram enterrados na terra de Israel. E quem fez isso foi o Deus de Josué. O necrológio de Josué termina nos dizendo: o Deus de Josué é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A terra conquistada foi conquistada pela promessa. As obras feitas foram feitas no poder de Deus. O descanso das guerras só foi obtido na força do Senhor. O Senhor tinha um compromisso com o seu povo, o Senhor tinha os seus amados, o Senhor tinha os seus eleitos, o Senhor tinha os seus escolhidos, e esses escolhidos herdaram a terra prometida, guiados sob a poderosa mão de Josué. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós corremos o risco de olhar para o necrológio de Josué e acharmos que Josué é a última bolacha do pacote. E eu gostaria de te mostrar que esse homem também falhou. É certo que ele foi sepultado em paz, é certo que ele foi sepultado na terra prometida, é certo que ele recebeu a titulação máxima de servo do Senhor, a mesma titulação de Moisés, é certo que o legado dele foi extraordinário, mas também é certo que Josué não fez o trabalho, não conseguiu realizar o trabalho na sua totalidade. E por que eu estou dizendo isso? Na mesma página da sua Bíblia, avance um pouquinho mais até o capítulo de número 2 do livro de Juízes, versículo de número 6 em diante.
Havendo, pois, Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança para possuírem a terra. Versículo 6 do capítulo 2 de Juízes. Serviu ao povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Nós temos aqui mais uma vez o necrológio sendo citado, exatamente como nós acabamos de ler. No livro de Juízes é trazido à memória os feitos de Josué, logo no início do livro de Juízes, mas o livro continua. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco conhecia as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A grande falha de Josué está no fato dele não ter deixado sucessores para continuar a sua obra. Josué havia falhado em não exterminar os inimigos do povo dentro do território de Israel, e talvez por compaixão elevada, ou talvez por uma preguiça instaurada, não sabemos ao certo, Josué não passou a fio da espada todos aqueles povos. Josué foi enganado por alguns deles. Josué permitiu que muitos deles fizessem suas tendas ao redor do povo de Deus, e Josué não foi capaz de manter sucessor para guiar o povo. Mas eu comecei esse texto, eu comecei esse livro, eu comecei essa exposição, esses últimos versículos, falando para vocês que existe uma possibilidade de não necessitarmos de necrológio, ou em outras palavras, quando nós lemos o necrológio de Josué, ficamos a perguntar, se Josué, com tantos feitos gloriosos, não foi capaz de cumprir tudo o que deveria cumprir, como que eu e você podemos cumprir essas coisas? Como que eu e você podemos morrer em tranquilidade? Como que eu e você podemos garantir que as novas gerações terão um líder à altura para continuar guiando o povo em direção à terra prometida? E a resposta para isso está na figura daquele que dispensa o necrológio. Está na figura daquele que dispensa o ofício fúnebre. Está na figura daquele que dispensa o epitáfio ou a mensagem na lápide. Está na figura daquele que, segundo as Escrituras nos dizem, morreu, foi sepultado, morreu de morte de cruz e foi entregue à sua sepultura, que nada mais era do que um buraco no meio da rocha. Diz a Escritura que uma pedra selou a sua sepultura e que ali jazia o corpo de Jesus. Os mais ávidos talvez tivessem começado a escrever o necrológio do Senhor, talvez os mais ansiosos já tivessem pegado na pena para escrever o que Jesus havia começado a fazer e havia feito durante toda a sua vida. Mas conta-nos a Escritura que no terceiro dia, aquela pedra que estava tampando o sepulcro fora retirada de maneira milagrosa. E então, saindo da tumba, vivo, em carne, em corpo de homem,
triunfou o Senhor Jesus. A Bíblia não só diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele entrou na casa em que os discípulos estavam 1, 2 e 3 vezes, 3 semanas seguidas. A Bíblia diz que ele foi junto aos seus discípulos para a Galileia e com eles ceou, comendo peixe e comendo pão. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus caminhou com eles, almoçou e jantou com eles. A Bíblia diz que Jesus foi visto pelos 12, que Jesus foi visto por Tiago e por Judas, meio-irmãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi visto por Paulo, foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais Paulo diz, muitos vivem até hoje, até o dia da escrita da carta. A Bíblia nos diz que depois de 40 dias, Jesus não voltou para a tumba. A Bíblia diz que ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e certamente está perto de voltar. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, e quando a gente olha para o fato de Jesus estar vivo, a gente se pergunta, por que um necrológio? Eu lhe apresentei nessa manhã o necrológio, os elogios de Josué, mas eu gostaria de te dizer que Josué morreu, está enterrado, foi para junto dos seus pais, serviu a sua própria geração, mas padeceu. Mas também gostaria de te dizer que o sucessor de Josué vivo está. Josué não deixou um sucessor meramente humano, a terra prometida foi perdida, os acontecimentos foram tantos que Israel só veio experimentar verdadeira salvação 1400 anos depois, no nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é bem verdade que Jesus morreu e foi sepultado, mas é bem verdade que ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E por isso, meus amados irmãos, a gente termina o livro de Josué lendo o necrológio desse grande homem e nos perguntando, por que precisamos de um necrológio? E a resposta verdadeira, jamais precisaremos escrever o necrológio, pois nosso Salvador venceu a morte, nosso Salvador ressuscitou ao terceiro dia, nosso Salvador vivo está, e nós não devemos fazer ofícios fúnebres ou elogios funestos. Compete a nós, junto com Ele, cearmos. Compete a nós, junto com Ele, caminharmos. Compete a nós, para Ele cantarmos. Compete a nós, a Ele servirmos. Compete a nós, a Ele e somente a Ele nos devotarmos. Pode procurar durante a história. Não existe o necrológio do Senhor Jesus, porque de fato, a história do Senhor Jesus continua sendo contada por meio de vidas, como a minha e como a sua, que vivem nesse mundo, que sabem que vão morrer, mas que anunciam que até para a morte tem solução, e a solução para a morte é o Senhor Jesus que vive e está. Para que então necrológio? Tenho certeza que nenhum de nós há de precisar. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Deus bendito, ao olharmos para a Escritura e buscarmos o necrológio do Senhor Jesus, damos com a cara na porta ou com a cara ante ao vazio, pois a história dele ainda está sendo contada. A história de Josué acabou e a gente se despede desse grande herói da fé, dizendo até breve, pois podemos voltar ao texto em qualquer momento, até breve, porque no dia da nossa morte, subiremos ao céu e nos encontraremos com Josué, junto com os santos anjos de Deus. Então, ao olharmos para ele é sempre um até breve. Mas ao olharmos para o Senhor Jesus e procurarmos o elogio fúnebre, a lápide, o epitáfio, não encontramos nada disso.
pois a morte foi vencida na morte do Senhor Jesus. Ele está vivo. E a história dele continua sendo contada. A história dele continua sendo escrita por meio de homens e mulheres como eu e meus irmãos que aqui estamos. Continua sendo contada num casamento que se restaura, continua sendo contada num filho que nasce, continua sendo contada numa conversão, num batismo, continua sendo contada na recepção de um membro, continua sendo contada na resposta da oração, na vitória de um tribunal, continua sendo contada por meio dos inúmeros feitos do Senhor Jesus, que continua conquistando a terra prometida para o seu povo, assim como Deus o Pai o fez na antiga aliança. Para que necrológio? Para que elogios fúnebres, se de fato o Senhor Jesus vivo está? Para que procurarmos dentre os mortos aquele que está vivo? De fato não precisamos de um necrológio. Pois o nosso Redentor vive, pois o nosso Redentor anda conosco, pois o nosso Redentor passeia no meio da igreja, como está escrito em Apocalipse, pois o nosso Redentor é advogado fiel, pois o nosso Redentor está à destra de Deus Pai intercedendo por nós, pois o nosso Redentor está presente em nossos corações, pois o nosso Redentor está presente espiritualmente na ceia do Senhor, na pregação da palavra, no meio ordinário do culto, nos meios de graças da igreja. Não precisamos encontrar ou procurar o necrológio do Senhor Jesus, mas no fim das contas, precisamos que o nosso seja escrito, e Senhor, Deus bendito, que o nosso necrológio também tenha o título que Josué recebeu, servo do Senhor. Que ao término da nossa vida, eu e meus irmãos sejamos reconhecidos como servos do Senhor, e que possamos entregar para os nossos contemporâneos também essa fé, que possamos honrar os vivos e os mortos, que possamos ser honrados pelos iguais, pelos superiores e pelos inferiores, que possamos ser honrados pela vida de piedade e devoção ao Senhor de toda a glória. E que sejamos fortalecidos por aquele que vivo está e que prometeu conosco andar todos os dias até o último dia da nossa vida. Muito obrigado pelo necrológio de Josué. Muito obrigado pela falta do necrológio de Jesus. E muito obrigado, porque sabemos que em vida, como servos do Senhor, estamos escrevendo o nosso necrológio. Deus seja louvado por todas essas coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.